A aula hoje é de Introdução de Matrizes. Você já ouviu falar sobre matrizes? Tem alguma ideia do que pode ser, como funciona ou para que serve? A história da matemática relata que as matrizes estão presentes em textos chineses por volta do século II a.C. Mas o nome matriz foi utilizado pela primeira vez pelo matemático James Joseph Sylvester em 1850. Porém, teve sua maior divulgação por Arthur Kailin em 1858. Hoje em dia, quando abrimos jornais e revistas, encontramos com frequência informações numéricas organizadas em forma de tabelas com linhas e colunas. Em matemática, essas tabelas são chamadas de matrizes. Um exemplo clássico de matriz utilizada constantemente é a tabela do Campeonato Brasileiro. Dentre as aplicações, podemos citar o armazenamento de manipulação de informações tabuladas, ferramentas para a transmissão de imagens e som digitalizados pela internet, na computação gráfica, em tomografias computadorizadas, em criptografia e, com certeza, suas aplicações estão presentes em diversos ramos e profissões. Portanto, vale a pena aprender, não é mesmo? Então, bora lá! Então, matrizes são organizações numéricas dispostas em uma tabela formada por linhas e por colunas. E essa organização facilita para que se possa efetuar cálculos simultâneos com as informações contidas na matriz. Vejamos aqui um exemplo de uma tabela, onde nós temos 4 alunas, a Spencer, a Arya, a Hannah e a Emily, e 3 matérias onde elas receberam notas, em Química, em Inglês e em Matemática. Dessa tabela, nós podemos levantar várias informações, e uma delas é saber a nota que a Arya tirou em Inglês. Como é que eu faço para saber a nota que a Arya tirou em Inglês? Primeiro, nós vamos lá na linha que a Arya está, e depois na coluna em que o inglês está. E acabamos descobrindo que a Arya tirou 7 em inglês. Essa tabela, com esses valores numéricos, nós podemos representá-los no formato de uma matriz. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós pegaremos esses valores numéricos e colocaremos eles entre parênteses ou entre colchetes. Tanto faz, ou parênteses ou colchetes. A quantidade de linhas e a quantidade de colunas será muito importante para nós sabermos o tipo da matriz. Bom, a matriz que nós temos aqui, nós temos uma matriz com 4 linhas. As linhas são contadas de cima para baixo. Então, a primeira linha é formada por 10, 10 e 10. A segunda linha por 8, 7 e 8. A terceira por 6, 7 e 5 e a quarta por 8, 10 e 8. Em relação às colunas, nós temos nessa matriz 3 colunas. As colunas são numeradas da esquerda para a direita. Então, a nossa primeira coluna é formada pelo 10, o 8, o 6 e o 8. A segunda coluna é formada pelo 10, pelo 7, pelo 7 e pelo 10. E a terceira coluna é formada por 10, 8, 5 e 8. Bom, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas vai indicar o tipo e a ordem de cada matriz. Essa matriz que nós temos aqui, ela possui 4 linhas e 3 colunas. Então, nós dizemos que ela é uma matriz do tipo 4 por 3. E o tipo da matriz nós colocaremos sempre do lado direito embaixo, ó. Então, é uma matriz do tipo 4 por 3, ou seja, 4 linhas e 3 colunas. Ok? Vamos ver exemplo para ficar mais claro. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos uma matriz onde nós temos 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz do tipo 2 por 2. O segundo exemplo, nós temos uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz do tipo 3 por 3. E o último exemplo é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, ou seja, é uma matriz do tipo 2 por 3, certo?
Deixa eu apagar. Ok. Vamos ver agora a notação geral das matrizes de uma forma genérica. As matrizes geralmente são representadas por letras maiúsculas. Então, nós colocamos letras maiúsculas para nomear essas matrizes. Então, essa daqui é uma matriz A. E dentro dessas matrizes, nós teremos elementos representados por letras minúsculas e acompanhadas por dois índices. Esses índices representam a posição da linha e da coluna que ele ocupa. Além disso, aqui embaixo, ó, nós sabemos que nós colocamos o tipo da matriz. E este M por N representa, o M representa a quantidade de linhas e o N representa a quantidade de colunas. Geralmente fica confuso para vocês essa questão, porque estes índices são representados por IJ. Ai, que rolo que ficou, né? Mas é que assim, ó, o I vai representar a posição da linha. O J vai representar a posição da coluna. E o M e o N, eles representam a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, são coisas diferentes. Quantidade de linhas é diferente da posição que a linha ocupa. Vamos ver aqui, ó, este A12. Este A12 está na primeira linha e na segunda coluna. Se eu pegasse aqui, ó, o A21, este A21 está na segunda linha, primeira coluna. Vamos ver exemplo para ficar mais fácil. Bem, então primeiro vamos verificar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas para determinar o tipo da matriz. Essa matriz ela tem 3 linhas e tem 3 colunas, então ela é uma matriz do tipo 3 por 3. Agora vamos indicar quanto vale cada elemento da minha matriz. O primeiro elemento é o A índice 1, 1. O que significa isso? Significa dizer que este elemento está na primeira linha, primeira coluna. O elemento que está na primeira linha e primeira coluna é o número 1. O A12. O A12 significa dizer que ele está na primeira linha, segunda coluna. Quem está na primeira linha e segunda coluna é o número 4. O A13 é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, ou seja, o número -5. O A21. O A21 é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, ou seja, o número -3. O A22. O A22 é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, ou seja, o número 2. O A23 é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna, ou seja, o número 0. O A31 é o elemento que está na terceira linha, primeira coluna, ou seja, o número 2. O A32 é o elemento que está na terceira linha, segunda coluna, ou seja, o 0. E, por fim, o A33 é o elemento que está na terceira linha, terceira coluna, ou seja, o 7. Ok? Classificação. Vamos ver como é que as matrizes podem ser classificadas. A primeira delas é a matriz linha. Dizer que uma matriz linha é dizer que essa matriz terá apenas uma linha. Então, aqui está um exemplo de matriz linha. É uma matriz que tem apenas uma linha e tem 3 colunas. Então, é uma matriz do tipo 1 por 3. Matriz coluna. A matriz coluna será uma matriz que terá apenas uma coluna.
e a quantidade de linhas não importa. Então, aqui é um exemplo de matriz coluna. Ela tem 4 linhas, ok, mas isso não nos interessava, porque o que interessava aqui é que ela tinha apenas uma coluna. Então, ela é uma matriz do tipo 4 por 1, porque tem apenas uma coluna. Matriz retangular. A matriz retangular serão matrizes que têm a quantidade de linhas diferente da quantidade de colunas. Então, por exemplo, a matriz do tipo 2 por 3 tem 2 linhas por 3 colunas. Quantidade de linhas diferente da quantidade de colunas. Aí você pode observar que o exemplo da matriz linha que eu coloquei aqui e da matriz coluna que eu coloquei aqui também são matrizes retangulares. Então, estes dois exemplos que aqui temos, o primeiro era a matriz linha e também era uma matriz retangular, porque a quantidade de linhas era diferente da quantidade de colunas. E o exemplo que eu botei de matriz coluna era uma matriz coluna e também retangular, porque tinha quantidade de linhas diferente da quantidade de colunas. Um outro exemplo, uma outra classificação de matriz é a matriz nula. A matriz nula é formada apenas por elementos zeros. Todos têm que ser zeros, tá? Daí não importa se ela também pode ser uma matriz linha, uma matriz coluna, uma matriz retangular, uma matriz quadrada, que a gente já vai ver o que é. Então, a matriz nula é formada apenas por elementos zeros. Matriz quadrada. Uma matriz quadrada é uma das matrizes mais especiais que a gente vai trabalhar bastante, tá? Uma matriz quadrada é uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, aqui nós temos uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz quadrada. É uma matriz quadrada do tipo 3 por 3, ou simplesmente podemos dizer que é uma matriz de ordem 3. Aqui nós temos uma matriz quadrada do tipo 2 por 2, ou simplesmente podemos dizer que é uma matriz de ordem 2. As matrizes quadradas possuem 2 diagonais. A diagonal principal, que começa pelo A índice 1, 1, depois é o A 2, 2, depois é o A 3, 3. Então, aqui nós temos a diagonal principal e a outra diagonal, chamada de diagonal secundária. Nessa segunda matriz, nós temos diagonal principal, ó, formado pelos elementos A1, 1 e A2, 2, e a outra diagonal, a diagonal secundária, ok? Matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada, onde a sua diagonal principal é formada apenas pelo elemento 1 e todo o restante é zero. Um outro exemplo aqui. Uma matriz de, vamos ver a quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4. Então, é uma matriz do tipo 4 por 4, onde a sua diagonal principal é formada apenas pelo número 1 e todo o restante são zeros. E outra matriz, uma matriz de ordem 5, ou seja, uma matriz que tem 5 linhas e é identidade porque a diagonal principal é formada apenas por 1 e todo o restante dos elementos são zero. Então, se vocês observarem, ó, a matriz identidade, primeiro, se ela tem que ter diagonal principal e se a diagonal principal tem que ser formada pelo elemento 1, significa que essa matriz identidade obrigatoriamente tem que ser uma matriz quadrada, porque só vai ter diagonal se for matriz quadrada, tá? Essas matrizes identidades, elas são representadas, ao invés de nós representarmos assim, ó, de chamar essa primeira matriz aqui de matriz A, essa segunda matriz aqui de matriz B e essa terceira de matriz C, nós iremos representar pelo I de identidade e aqui, ó, no ladinho, o índice, nós colocaremos a ordem da matriz. Então, aqui nós temos, na primeira, nós temos uma matriz identidade de ordem 3. Significa que tem 3 linhas e 3 colunas. Nesse segundo exemplo, nós temos uma identidade de ordem 4. Significa que tem 4 linhas e 4 colunas. E por último, nós temos uma matriz identidade de ordem 5. Significa que temos 5 linhas e 5 colunas. Ok? Então, por hoje, era isso.